Bem-vindo ao episódio número 1 do podcast Bate-Bar, que dará sequência ao trabalho do canal do Daiso. Será um podcast que entrará em campo com quem fez história no Grêmio. Eu sou Brenda Santos e estarei ao lado do diretor comercial Kleber Vieira. Convidamos você para acompanhar esse novo trabalho. Não esqueça de deixar o like, fazer a inscrição no canal e compartilhar o vídeo. Os nossos apoiadores são o i9DP e 9dp.com. Acesse, um RH lento custa caro, por isso i9DP acelera seus resultados. Hamburgueria do Chaves, RIB 889, carnes premium e Bar do Perico. Nesse primeiro episódio estaremos com Ender Coelho da Silva, nosso zagueiro campeão gaúcho de 2007, Teco. Teco, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Brenda, agradeço ao Kleber, agradeço ao Bate-Papo pela oportunidade, né? É uma honra, um prazer imenso estar aqui ao lado de vocês. Vamos falar bastante aí de futebol, falar bastante do Grêmio. Espero que seja um bate-papo bem descontraído. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço, Teco, também. Prazer te conhecer. Me sinto honrado de te conhecer. Sabe que quem jogou no Grêmio para nós é acima de qualquer coisa. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Foi uma honra, né, vestir a camisa do Grêmio. Tenho muito orgulho. Então é um prazer imenso estar aqui e poder reviver, né, esse bom tempo que eu tive vestindo a camisa do Grêmio. Prazer é nosso de te ter aqui. E conta pra gente como iniciou sua trajetória esportiva até chegar no Grêmio para a temporada de 2007. Bom, eu sou natural do Espírito Santo, Vila Velha, né? Então, assim, Vila Velha, Espírito Santo não tem no cenário nacional um clube, né? Mas sai vários jogadores de lá. Eu, como todo menino, né, tinha um sonho de ser jogador. Então, assim, desde pequenininho eu queria ser jogador. E aos 15 anos eu fui fazer um teste no Cruzeiro, em Belo Horizonte, né? E aí foi onde tudo começou. Com 15 anos eu fui aprovado. O treinador era o Ney Franco, que depois foi ser meu treinador no profissional do Ipatinga, né? Reencontrei ele lá. E até chegar ao Grêmio, eu passei por vários clubes, né? Mas mais ou menos assim, vou tentar pular alguma fase para não ficar muito longo. Do Ipatinga, a dupla era eu e o William, no Ipatinga, 2005, 2006. O William recebe a proposta para vir para o Grêmio, né? Durante a Copa do Brasil, ele sai antes da gente. A gente ainda teve sequência na Copa do Brasil, ele veio para o Grêmio. Eu continuei, fomos eliminados para o Flamengo, né, na semifinal. O Flamengo acabou se tornando o campeão da Copa do Brasil naquele ano 2006. E no Brasileiro de 2006, eu jogo contra o Grêmio em Caxias, portões fechados. O William ia jogar, mas teve um mal-estar, alguma coisa assim, algum incômodo, não jogou. E o Grêmio ganha de 2-1. Eu jogo pelo Cruzeiro, vestindo a camisa do Cruzeiro. E aí, logo depois, a gente se falando, eu falava muito com o William, falo até hoje, a gente tem uma amizade grande. O William foi brincar, né? Aquela coisa, né? Um tirando sarra com o outro. E ele falou sério, ele falou, o mano gostou de você. Só que eu estava no Cruzeiro, né? Eu falei, que bom, legal, obrigado. E aí, em dezembro de 2006, o William me liga, eu nas férias no Espírito Santo, ele me liga e fala, o Grêmio está precisando de um zagueiro. Eu posso falar lá com o pessoal, eles gostaram de você, do seu nome? Eu falei, pode. Então, o William que faz meio que essa ponte aérea aí. E aí deu certo. Falei com o seu Verade, falei com o Pelaipe, né? E consegui a minha transferência para cá. Chego na Libertadores em 2007, no início de ano de 2007. Então, foi assim que eu cheguei no Grêmio, né? Vim emprestado pelo Cruzeiro, mas o William que fez essa intermediação aí para mim. Sou muito grato ao William. Achei interessante a tua colocação para o William entrar em contato. E até te perguntar, quem entrou em contato contigo? O Paulo Pelaipe, foi o próprio Mano. É legal que o William que teve a iniciativa. Foi o William. Na verdade, eu falei com a diretoria do Grêmio na época, já depois que eu já tinha o aval do Cruzeiro, né? Lógico que eu tive que ir para Belo Horizonte, né? Conversar com o presidente do Cruzeiro. E aí ele me liberou também. Eu falei que era uma vontade minha. Ele perguntou se era vontade. Você está com vontade de ir para o Grêmio? Eu falei, tenho vontade sim. Ele falou, tá, então pode avisar o pessoal lá do Grêmio que você vai. Aí foi daí que eu tive o primeiro contato. Mas quem fez essa intermediação foi o William.
Que bacana, bacana. Não teria empresário no meio, né? E olha que na época eu tinha empresário, né? Sim. Tinha empresário, mas quem fez isso aí foi eu e o William mesmo, assim. Né? Depois eu só liguei pro pessoal do Cruzeiro, marquei, né? Falei que queria conversar com eles pessoalmente. E aí eles marcaram um dia, eu fui lá em Belo Horizonte, a gente resolveu essas questões. Aí no início de 2007 eu me apresento aqui no Grêmio. Né? E como que foi dada a primeira oportunidade para te estrear com a camisa do Grêmio, que foi dia 27 de janeiro de 2007, Grêmio São Luís de Juí, em Cidreira. É isso aí, ótimas recordações, Brenda. Eu chego no Grêmio, assim, vou tentar explicar mais ou menos, a história é bem comprida. Eu chego no Grêmio, o Grêmio me contrata e contrata o Schiavi, né? Todo mundo sabe que foi a maior contratação que o Grêmio fez na época, né? Eles contrataram o Schiavi, já tinha o Pereira, remanescente da Batalha dos Aflitos, 2006. O Evaldo, que era o titular em 2006, vai para o Japão, eles me contratam e contratam o Schiavi. Então eu chego aqui em Porto Alegre como o terceiro zagueiro ali, né? A pré-temporada era em Bento Gonçalves, fomos para Bento, mas lá em Bento já eu começo a meio que destacar. Na pré-temporada antigamente não era igual hoje, não se mexia muito na bola, era mais a parte física, mas teve um amistoso, né, lá em Bento, na Serra, e aí eu fui bem, me destaquei, enfim. A gente volta para Porto Alegre e começa o Campeonato Gaúcho. O primeiro jogo, eu vou para o banco, porque o Schiavi não tinha condições de jogar, por causa da documentação, eu vou para o banco. Quem joga é o Pereira, William e Pereira. O Pereira sofre um entorse no tornozelo. No segundo jogo, o Schiavi já tinha condições de jogar. O Schiavi vai jogar. E aí eu estaria no banco, né? Estou no banco, ok. No terceiro jogo, que é contra o São Luís, eu nem sabia que eu ia jogar. Eu fiquei sabendo que eu ia jogar na concentração. A gente concentrava no Deville. E aí a gente vai para a pré-eleição do Mano Menezes, treinador. O Mano Menezes, claro, dá a escalação ali. E para mim foi uma surpresa. Saiu meu nome como número 4, vai jogar. Aí eu lembro que o Diego Souza do meu lado ali, sentava sempre eu e o Diego Souza, um do lado do outro, a gente fez uma amizade grande também. E aí o Diego já me cutuca, você tá sabendo? Eu falei, não, tô sabendo de nada não, tá lá, eu vou jogar, né? Só que aí comecei a ficar mais nervoso, né? Eu falei, tá bom, deixa quieto, vamos jogar é para jogar, vamos jogar, né? Enfim, e fui pro jogo. E aí, cara, foi uma sensação, uma mistura de ansiedade, sabe, mas de vontade de querer jogar, de querer estrear, e deu tudo certo nesse dia. A gente ganhou, eu joguei super bem. Eu lembro que quando acaba o jogo, o pessoal da imprensa vai no Mano, perguntando por mim, né, que eu fui um dos destaques do jogo. Então, assim, logo ali eu já deixei a primeira impressão para o Mano Menezes. Então, essa foi a minha estreia com a camisa do Grêmio. Uma estreia muito esperada por mim, de muito nervosismo, mas que eu deixei uma ótima impressão. Foi muito bacana. Legal. E a estreia do Grêmio na Libertadores? Como que foi o jogo, o tumulto da torcida adversária? E por que tu jogou de lateral esquerdo? Também, né? Eu estou sempre nas estreias, né? Eu estava envolvido nessa estreia também. O Grêmio vai estrear contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, né? O Lúcio não tinha condições de jogar. Eu não sei por cargas d'água, não me lembro agora por que o Lúcio não pôde jogar. E aí, durante a semana, o reserva imediato do Lúcio era o Bruno Telles. E durante a semana, o Mano Menezes não estava gostando muito do Bruno ali. Não sentiu muita confiança no Bruno. E aí ele me testa como terceiro zagueiro ali, né? E eles tinham um atacante que era o El Tigre Ramírez, El Tigre Ramírez, que jogou no Flamengo também. Né? E ele só jogava pelo lado direito ali. E o Mano me testou e falou assim, durante a semana, né? Falou, cara, você vai jogar de terceiro zagueiro, mas não quero que você nem passe do meio. Vai lá, você consegue? Eu falei, não, deixa comigo, né? Eu não tinha muito cacuete assim
de ir muito para frente, se bem que de vez em quando eu dava uma... Eu te perguntei aquela hora, tu me contou. Tá bom. De vez em quando eu me lançava ali para frente, me arriscava um pouco. E aí eu falei, não, eu quero jogar, deixa comigo. Enfim, aí eu fui escalado, porque o Lúcio não poderia jogar. Jogou eu como lateral esquerdo, o Schiavi e o William. Patrício jogou, enfim, a estreia foi maravilhosa. A gente foi recebido como todo o clube, né, sul-americano aqui. Eu acho que é uma cultura aqui dos países sul-americanos. A gente foi recebido no estádio deles pelos torcedores deles, né, com muita empolgação, com muita alegria, apedrejaram o nosso ônibus, foi aquela loucurada, né? Mas é uma tradição, acho que é daqui, né? Acho que é cultural do futebol sul-americano. E aí eu lembro também que no final do jogo a gente ganha de 1-0, gol do Lucas Leiva, e eu faço o pênalti. A bola bate na minha mão, mas o Sarra defende, e a gente estreou com o pé direito, ganhamos de 1-0. Depois eu tive que pagar o churrasco pro Sarra, né? O cara me salvou, né? Depois tive que, né, recompensar ele, né? Justo, né? Justo. E aí paguei um churrasco pro Sarra, que conseguiu me salvar ali, me libertou de uma fria, né? E aí conseguimos esse 1-0, e enfim, foi fundamental, né? Porque depois outra vitória sobre o Cerro dentro de casa nos deu a liderança e a classificação, né, para as fases seguintes, né? Então aquela vitória, aquela estreia lá no Paraguai foi muito importante. E a sensação de estrear no Estádio Olímpico Monumental, que inclusive foi numa goleada do Grêmio, né, de 6-2 contra o Brasil de Pelotas, que foi substituído aos 16 do segundo tempo. A sensação foi maravilhosa. Encontrar a torcida do Grêmio. Eu só, como eu já disse no início aqui, né, do nosso bate-papo, eu sou capixaba, enfim. E eu só acompanhava a torcida do Grêmio pela televisão, né? Então, depois que eu vesti a camisa do Grêmio, eu tinha essa noção e queria ter, né, essa sensação. Os 3 primeiros jogos no Campeonato Gaúcho foram na praia, tinha bastante torcedor, mas não é igual ao Olímpico. E esse jogo contra o Brasil de Pelotas ficou marcado na minha vida, na minha carreira, na minha memória, porque foi a estreia, estava lotado, torcedor sempre apoiando, né, o time em boa fase. Fizemos um grande jogo, né, um ótimo resultado, né, com uma equipe até tradicional, né, aqui do futebol gaúcho, o Brasil de Pelotas, né. Então, assim, a sensação única. Eu só tenho ótimas recordações desse dia, porque foi uma estreia que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava, assim, uma estreia diante do torcedor gremista, né, do Olímpico, né, que depois, né, só veio como é que eu posso dizer? Depois foi a sequência de tudo aquilo que eu já imaginava, que eu conhecia e que eu vivenciei no Olímpico ali, né? Porque eu só conhecia vendo na televisão. Depois eu vivenciando aquilo ali, todos os jogos, com o torcedor sempre lotado, apoiando. Só quem viveu aquilo ali pode descrever o que era o Olímpico, né? A mística, né? O torcedor do Grêmio. Era muito diferente. E eu sou muito grato por ter vivenciado isso. E no jogo do Grêmio contra o Cúcuta da Colômbia, como foram os bastidores do confronto devido ao apagão? Teve um apagão, né? E aí uma equipe difícil, né? A equipe do Cúcuta chegou na semifinal, né? Também chegou na semifinal, foi eliminada pelo Boca, né? Na semifinal da Libertadores, né? E o Boca conseguiu reverter um resultado que era quase impossível. Quase impossível. Né? Então, assim, uma equipe muito boa. Teve esse apagão e acabou que esse jogo eu não joguei, né? Eu não joguei. Acho que eu estava no banco e eu não joguei. Teve o apagão. Acho que deu um apagão até na equipe, né? A equipe não jogou tão bem, mas eles tinham uma equipe bem boa, muito técnica, né? Do futebol colombiano. E acabou que a gente não conseguiu fazer o resultado dentro do Olímpico, né? Estádio lotado. Enfim, eu não tinha passado por aquilo, né? Foi a primeira vez que aconteceu, mas que, né, acontece, né? Tudo serve de experiência, mas que também tá bem presente na minha memória, assim. A equipe não fez um grande jogo e, infelizmente, não conseguimos sair de campo com a vitória. Foi um empate, né? Um jogo bem morno.
E aí, infelizmente, não conseguimos essa vitória. O jogo enfrentou 58 minutos de atraso por causa do apagão. Foi bastante tempo. E como foi aquele jogo maluco entre São Luís de Juí e Grêmio, que terminou 5-4 para o Imortal? Esse aí eu lembro, lá em Juí. Isso. Lá em Juí, Eu também, eu estava no banco, né? Eu não era titular absoluto. Foi uma reviravolta danada, né? E aí, um jogo bem maluco, você já disse tudo, Breno. Porque eu não lembro a sequência, não sei se a gente fez 1-0, eles viraram, enfim. Eu só sei que foi... O Mano me coloca no final do jogo ali para segurar o resultado, para a gente segurar o resultado, porque a gente, né, teve essas reviravoltas, né? E aí a gente conseguiu ganhar, mas eu entrei no jogo também, eu entrei no jogo para segurar. Mas foi bem maluco, muito doido. Tu entrou aos 34 minutos do segundo tempo no lugar do Diego Souza. Pois é, para você ver, né? Ele tirou um meia, né? O Diego era meia, ainda não era centroavante. E aí, para segurar o resultado, né? Acho que já estava já 5-4, eu acho, se eu não me engano. Provavelmente. Mas foi bem louco, assim. Eu lembro, assim, que foi... A gente fazia um gol, eles faziam 2, a gente fazia 2, enfim. Aí, no final, a gente conseguiu virar e conseguiu manter esse placar, que foi importante para a gente. Na primeira fase, o Grêmio com time reserva venceu o Caxias por 3-1 em Caxias do Sul. O que aconteceu nas semifinais no Estádio Centenário? A derrota na Colômbia influenciou? Esse primeiro jogo com os times reserva em Caxias eu participei. Eu joguei, foi com o time reserva. Nós ganhamos, fizemos um grande jogo e ganhamos. O jogo da semifinal do Gauchão, a gente vem da Colômbia contra o Tolima. Eu acho que era Tolima, Cúcuta. Uma derrota para o próprio Cúcuta, 3-0, né? 3-0 lá na Colômbia. E aí, eu não joguei esse jogo, eu lembro que o Mano ficou bem bravo no vestiário, assim, já no intervalo eles estavam ganhando, né? O Mano chuta os copinhos d'água, enfim, ficou louco nesse vestiário. O Mano era bravo, né? Eu acho que ele ainda é, acho que ele não mudou muito não, mas ele era bem bravo, né? E aí ele chuta os copinhos, enfim. E a gente perde o jogo. A gente volta para Porto Alegre, na programação estava que a gente ia ficar aqui em Porto Alegre, ia viajar para Caxias 2 dias antes, como era tradicional, né? Daqui para Caxias é perto. Se o jogo for domingo, você viaja no sábado, né? E a gente volta para Caxias, para Porto Alegre, o Mano pega e já fala, mudou a programação, vocês só vão em casa, trocam de roupa, ficam um pouquinho lá, depois nós vamos para Caxias. Vai todo mundo para Caxias ficar concentrado no hotel. Devido à derrota que a gente teve lá em Cúcuta, né? Que a gente não joga bem. E aí vamos para Caxias, acontece outro desastre. A equipe não joga bem. 3-0 para o Caxias, e o Caxias poderia ter feito até mais. Jogou bem, envolveu a nossa equipe. Eu também não participei desse jogo, não entrei no jogo. E aí eu lembro que eu estava no banco de reservas apavorado, porque a equipe não teve uma boa atuação. E, enfim, eu acho que tudo influenciou esse resultado negativo. A gente perde lá em Cúcuta, não jogando bem, aí acaba que a gente já vem para Caxias, eles sem jogos no meio de semana, descansado, a gente vai para Caxias, né, já com a desconfiança de não fazer um bom jogo, porque futebol é confiança, não adianta você ser bom, se você não tiver confiança, daqui a pouco a gente já vai com a desconfiança, o grupo não estava bem, não estava tão confiante, acabamos perdendo de 3-0, e a imprensa, eu lembro que a imprensa estava dando como certa que ia ter Caju na final, né? Porque na outra semifinal estava Juventude e Veranópolis, se eu não me engano. E o Juventude, acho que já tinha ganhado o primeiro jogo, enfim, estava com a equipe bem forte, no tanto que eles chegam na final. E já estavam dando que ia ter a final Caju, né? 3-0, e o Grêmio ia ser quase impossível reverter esse placar, né? Mas aí depois... quem é torcedor sabe o que aconteceu, né? Então...
Era numa sexta-feira. É. E o que tinha interessante naquele time, o Grêmio perdeu de 3-0 em Caxias e chegar no Olímpico, mas a torcida abraçava o time. Cara, hoje se o time toma 3, não sei como a torcida vai reagir. E nós não, nós estávamos lá numa sexta-feira, todo mundo enlouquecido e viramos aquele jogo. 4-0, um negócio sensacional. Eu imagino vocês ali, o que não passou. Assim, na minha cabeça eu fiquei alucinado, imagino vocês, como atleta, como os lutadores, que eram os lutadores em campo lá. É fantástico. O Kleber, eu tenho jogos memoráveis com a camisa do Grêmio, assim, na Libertadores, todos, né? Praticamente todos. Mas esse do Caxias, assim, é inesquecível. E a gente se fala ainda, né? Eu falo com meus amigos aí do Grêmio, a gente fez boa amizade com aquele grupo de 2007. Foi um dos jogos, todos têm essa sensação. Foi um dos melhores jogos, assim, um dos jogos mais inesquecíveis que a gente, né, aquele grupo vivenciou, assim, né? Quem jogou, quem participou, quem estava na arquibancada, foi uma loucura. Foi uma loucura mesmo, foi fora de série. Deveria até virar, sei lá, um filme, porque foi muito louco, assim. Foi muito bom, foi muito bom. Imagina a emoção. No dia 27 de março, com 30 mil pagantes na vitória sobre o Tolima no Olímpico, por 1-0, gol de Tuta, você entrou aos 41 minutos do segundo tempo no lugar de Carlos Eduardo. Era sua segunda partida na competição, a quarta partida do Grêmio. Com o passar do tempo, você notava que poderia ser o titular absoluto do Grêmio? Sim, Brenda, sim, porque, como você vê aí, né, eu sempre estava entrando, mesmo sendo zagueiro, né, eu estava sempre ali entrando, quando eu tinha a oportunidade de jogar, eu jogava sempre bem, né, modéstia à parte, e aí eu sentia, assim, que em algum momento, se eu tivesse uma oportunidade, não ia escapar, não, das minhas mãos, né, eu iria ser titular. Não que desdenhando ou diminuindo o Schiavi, ou pelo contrário, né, campeão mundial, ou William, ou Pereira. Quando eu cheguei no Grêmio, eu cheguei bem focado, sabe? Eu queria jogar, queria ser titular e, enfim, ninguém tirava isso da minha cabeça. Então, assim, sempre quando tinha uma oportunidade, o Mano Menezes me colocava, né? E eu sentia que eu tinha a confiança dele. Vai jogar contra o Cerro lá no Paraguai. O Teco, terceiro zagueiro, vai. Vamos jogar em Caxias, vai, Teco. Tá precisando segurar resultado, vai, Teco. Então, eu sentia que eu tinha a confiança do Mano, eu sentia, né? Então, assim, era questão de tempo mesmo, era questão de tempo e eu acreditava, né? Que se eu tivesse uma sequência de jogos, eu não iria sair, não. Mas respeitando sempre, né, os titulares. Na época era o Schiavi e o William, que são dois grandes jogadores aqui que dispensa comentário. Mas eu, dentro de mim, assim, eu tinha a convicção de que eu ia ser titular a qualquer momento, assim. Em abril de 2007, queria falar alguma coisa? Interrompi? Não, tranquilo. Tá bom. Abril de 2007, Grêmio 4, Caxias 0. Uma classificação histórica. Um gol do Caxias, o Grêmio teria que construir um 5-1, por exemplo. Como foi o pré-jogo desse confronto histórico? Como foram os 90 minutos e o pós-jogo? Bom, pré-jogo, acho que até antecipei aqui, né? O pré-jogo foi tenso. Eu lembro que foi uma semana tensa. O Mano colocava recortes, né? A gente tinha moral no vestiário, assim, da imprensa gaúcha. Depois do primeiro jogo, dando nota para quem participou daquele jogo. Eles deram, antigamente era rotineiro, jogava os jornais, né, os tabloides, como se diz aí, eles davam as notas para os jogadores, né, de 1 a 1, Sarra, aí falava, nota tal e explicava, Patrício, Schiavi, William, Lúcio. Então, assim, a imprensa gaúcha estava... macetou mesmo quem jogou, né? A equipe do Grêmio ali, que realmente não fez um bom jogo. E ele pegou aqueles recortes assim dos jornais, enfim, da imprensa, e colou no mural para motivar a gente, né? Para motivar, falando, olha aqui, ó, o que eles estão falando. Eles estão falando que vai ser Caju na final, tá falando que você não joga nada, você não presta, Enfim, usou
de todas as maneiras para tentar motivar a gente, né? Apesar de que você não precisa motivar muito. Você está jogando no Grêmio, se você não tiver motivação maior que essa, aí você, sei lá, você, acho que você não está nem vivo, né? Porque esse cara está vestindo a camisa do Grêmio, né? Como é que você não vai ter motivação? Você vai jogar uma semifinal de Campeonato Gaúcho. Então, assim, mas ele usou esses recortes para motivar a gente. E durante a semana veio a tão sonhada frase que eu queria, né? Ele me chama num canto, ele chama eu e o Diego Souza. O Diego Souza também era titular, ele meio que mesclava, assim, ele não era titular absoluto. Jogava um jogo bem, no outro jogava mal, o Mano já tirava, então ele chama eu e o Diego Souza e fala assim, ó, vou te dar 5 jogos para você e para você. Titular, agora é com você. Se você for bem, você continua. Se você não for bem, eu te tiro. Então foi durante essa semana da semifinal, o jogo de volta contra o Caxias. Ele me chama e ele me dá o colete de titular no coletivo, né, que a gente ia participar, que ele fez, mas antes dele fazer esse coletivo, ele fala isso comigo e com o Diego Souza. Aí depois foi só alegria, né? O jogo contra o Caxias no primeiro tempo já estava 3-0 e já era para ter, acho que já era para ter ficado um 5, que a gente foi um atropelo, com todo respeito ao Caxias, né? Quem estava lá na arquibancada viu. Eu lembro que eu olhava para a arquibancada, todos os torcedores em pé, assim, porque não dava tempo de... A gente não deixou o Caxias respirar. A gente abafou o Caxias, abafamos o Caxias mesmo, porque a gente queria muito, né? Provar, não é... Quando você quer muito, você não quer provar nada para ninguém, mas você tem valor, né? Entendeu? E aí eu lembro que a gente atropelou o Caxias assim, primeiro tempo a gente já vai para o vestiário com 3-0, aí o Mano fala, calma, agora já está 3-0, está tudo igual, nós temos mais 45 minutos para fazer só mais um gol, não precisa... Claro que a gente não diminuiu muito o ritmo, logo em sequência assim o Tuta faz o quarto gol, né, o 4-0, que nos dá a classificação para a final. Mas era isso, foi o jogo que eu tive, que aí sim o Mano me passa, né, a titularidade da camisa com o Grêmio. Então foi um jogo inesquecível por tudo que eu vivi, assim, tudo que esse jogo representou, e ainda o Mano me dá a camisa de titular e me dá essa oportunidade nesse jogo. É inesquecível, ótimas recordações. Uma coisa que eu acho interessante, né? Na época tu deveria ter uns 25 anos. 25 anos. Tá? Como assim vocês lidavam? Hoje eu tenho curiosidade de saber jogador de futebol. Tu com 25 anos, tá? Tu jogou no Cruzeiro, né? A imprensa em Minas também é complicada, em BH é complicado. Como é que vocês lidavam assim, um jogo decisivo na sexta, a imprensa em cima? Como é que o teu psicológico trabalha com isso? Eu fico assim, cara, eu sou torcedor, eu já fico tenso, imagina o cara que eu vou ter que botar a minha cara em jogo. Como é que tu sentia com 25 anos uma pressão dessas? Isso que eu acho fantástico. Ô Kleber, na verdade o jogador ele é preparado, desde a base ali, você é preparado a pressão, né, a esse tipo de jogos importantes, né, porque a gente está num país onde só vale quem é campeão, né, você só presta se você for o campeão, se for o melhor, senão, se você não for o campeão, infelizmente você não é melhor, assim, cultural aqui no Brasil, isso, né, então assim, desde pequeno você já lidar com isso, né, você já vai tendo essas frustrações, né, você já vai ouvindo, você já vai, né, as pessoas te criticando por isso, né? E aí você vai trabalhando. Eu sou um cara muito, Kleber, eu sou um cara muito frio, muito tranquilo. Mas eu digo fora do campo ali, muito tranquilo. Eu não queria, até hoje, eu sou bem discreto em rede social, essas coisas. E assim, eu procurava não ficar sabendo o que estão falando de mim, mesmo quando eu jogasse bem ou mal, não importa. Quando eu jogasse, eu não quero saber se estão falando bem. Eu lembro que o meu irmão mais velho, né, além do meu irmão gêmeo, eu tenho um irmão mais velho, e aí ele que ficava falando, na época não era nem, era Orkut, fizeram, sei lá, um negócio de Orkut aí para você, xerifão da Zenha, comunidade, sei lá, nem lembro, eu nunca tive Orkut, enfim. E aí ele que ficava me passando, eu falava, cara, eu não quero saber, velho, me deixa quieto, deixa eu só jogar meu futebol, não quero saber se estão falando bem ou mal.
deixa eu quietinho. Mas ele que insistia, né? Na época não tinha nem celular, era telefone fixo, né? Enfim. E aí, é isso. Eu sempre me preparei nisso, né? Eu sempre me resguardava. Minha vida sempre foi muito discreta, bem tranquila. Eu sou até hoje, tá? E aí, então, eu me concentrava do meu jeito, da minha maneira. Aquilo era a minha maneira de concentrar, né? Dava importância, como eu te disse. Eu sempre fui um cara muito motivacional, eu mesmo. Não precisava as pessoas pegar, passar um vídeo ali, alguma coisa. Eu sempre fui muito motivacional eu mesmo, né? Sempre fui muito de pegar, cara, eu estou vestindo essa camisa, estou jogando uma semifinal de um gaúcho, estou jogando uma Libertadores, então não tem coisa maior, vou chegar lá, eu posso estar jogando mal. Eu pensava, né? Posso jogar mal, mas deixar de correr eu não vou. Então eu tinha isso comigo, né? Era uma coisa minha. Só que não é todo mundo que faz isso, né? Não é todo jogador, cada um se prepara de uma maneira, né? Kleber, eu conheço jogadores, eu fui jogar jogos importantes depois que eu saí do Grêmio aqui, e eu conheço jogadores que não jogaram nada, né? Eu lembro que tinha treinador, claro, eu não posso falar que eu não vou expor as pessoas, mas treinador entrando no vestiário e assim vocês podem falar, pegando um papel higiênico e falando, toma para você, toma para você, falando que eles estavam com medo. Com né? medo. Sim. Então, cada um reage de uma maneira. Eu nunca... Sempre ter essa frieza de... Sempre fui. Perfeito, mas sempre bom dei a importância para o jogo e sempre me preparei para isso. Então, quando você está preparado, eu pensava assim, eu estou preparado, vou entrar lá e vou fazer o meu melhor. Era assim que eu preparava, só que tem jogadores que sentem mais, porque a pressão é grande. Ainda mais hoje em dia, com rede social. Nossa, eu acho que é pior, eu acho que ainda é bem pior. Na minha época, há males que vêm para o bem, né? Claro, na minha época não tinha rede social, tal, nem todo mundo conhece, nem todo mundo vê, nem todo mundo, né, conseguiu ter acesso a nós que estava jogando, né? Mas também não tinha essa questão, sabe, de xingamentos nas redes sociais, né? Porque hoje em dia a rede social é terra sem lei, né? Então, assim, há males que vêm para o bem. Quem dera se todo mundo tivesse tido a mesma mentalidade que tu, até nos dias de hoje, né? Galera, finalizamos assim o primeiro capítulo do podcast Bate-Bá. No próximo, não perca. Teco ainda vai nos contar tudo sobre os confrontos eliminatórios da Libertadores, além do bicampeonato gaúcho de 2006 e 2007 do Tricolor. Muito obrigado, Teco, por enquanto. Gente, obrigado a todos vocês aí também. Quem não deixou o like, deixa, é muito importante para nós. Se inscreve no canal Bate-Bá e fiquem atentos ao capítulo 2, que ainda é o Teco aqui com a gente, falando da grande atuação da torcida no primeiro semestre de 2007. Obrigada.